Muito bem, pessoal. Como é que vocês estão? Aí depois desse intervalo, o primeiro painel foi extremamente rico, né, com a Betânia e com a Paula. E agora tivemos aí esse intervalo para vocês poderem visitar os estandes virtuais no site do evento. Espero que vocês tenham curtido, estejam curtindo também o conteúdo. E agora a gente vai, né, para o segundo painel da nossa tarde aqui. Um painel aí também aí bastante relevante, de um tema aí que acho que, independentemente de pandemia ou não, é muito, muito forte, mas acho que ganhou alguns contornos mais relevantes aí durante esse período que a gente está vivendo, né? É o nosso segundo painel, que é sobre renovação, ou renovando a cultura organizacional, a renovação na cultura organizacional. Esse vai ser o nosso segundo painel. E, óbvio, né, para a gente poder fazer uma discussão bem relevante desse assunto, a gente tem dois convidados aqui, pessoas queridas, próximas, profissionais de peso no mercado aí de relacionamento com o cliente, e a gente vai começar com eles se apresentando. Eu vou chamar aqui um por vez, eles vão se apresentar, depois a gente vai começar aí a nossa dinâmica de debates. Então eu vou chamar primeiro aqui para se apresentar o Guilherme Kohlberg, para ele entrar aqui com a gente, fazer uma saudação inicial e se apresentar. Tudo bem, Guilherme? Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom, William? Estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. Tá? Para quem não me conhece, eu sou hoje responsável pela área de Customer Experience da XP. Tá? Já estou na empresa aí desde 2007, né? Então comecei quando a XP começou lá atrás em Porto Alegre, e aí estou na empresa até hoje. Então acho que vai ser super legal esse nosso bate-papo aí sobre cultura, é um negócio que a gente está bastante dentro da XP e espero poder contribuir bastante com todo mundo. Com certeza, Guilherme. Certamente aí você vai ter bastante coisa para contar. Já pude assistir você falando algumas vezes, aí tem bastante conteúdo, e a XP, que é uma companhia que aí já vem, né, brilhando e despontando no mercado, né, de hoje, né, e com desafios imensos, né, que você vai poder compartilhar e dividir um pouco mais nesse painel. E para somar, né, você já falou o nome dele aí, para somar no painel, é o meu outro grande amigo, o William Souza, da Kainos. Vamos lá, William. Fala, Rodrigo, tudo bom? Tudo bom, Guilherme? Como é que vocês estão? Bom, vamos lá, né? Estamos aí nesse momento. Eu vou me apresentar aqui rapidamente. Sou o presidente da Kainos, né? Soluções em Atendimento. Hoje, basicamente, a gente tem um foco central em trabalhar com várias soluções no mundo de atendimento. Temos um trabalho forte aí em grandes marcas, e muito, muito, muito voltado em pessoas e totalmente pertinente ao tema, né? E estamos aqui com o desafio de falar um pouquinho sobre esse novo momento aí, muito mais trazendo para as pessoas. Eu acho que vai ser bem, bem produtivo, vai ser legal. Tem bastante coisa, tem bastante conteúdo para a gente trazer aí. Com certeza. E o prazer com você, né, Rodrigo? A gente não se fala, hein? Pois é, né? São os novos tempos aí que nos fazem a gente se aproximar de outras formas, né? Então, eu até falei brincando no final do outro painel, que eu ainda tenho a sensação que o painel vai terminar e a gente vai se encontrar ali no café, né? Mas não vai ter isso agora, né? Mas eu tenho certeza que será um painel muito rico. Oi, Guilherme. Bons tempos de encontros presenciais. Mas vamos até falar, porque isso certamente permeia o assunto que a gente vai conversar, né? De cultura e algumas coisas aí sobre isso. Antes da gente começar com a primeira pergunta, eu lembro a todos os Smarters, né, que é um evento aí online, mas também extremamente interativo. Então a interação pelo aplicativo está disponível o tempo inteiro, comigo, com os participantes, entre vocês. Ou seja, a discussão não termina ao final do painel, não fica restrita ao dia. Então continue interagindo. E na linha de interatividade, né? Vocês já viram no primeiro painel que a gente está trabalhando com enquetes, né? Então nós temos uma enquete para esse painel e eu convido a todos para interagirem, também fazerem perguntas, né, aqui para os nossos participantes, né, lá no aplicativo, né, na aba de programação, clica no painel, vai ter tanto a opção de fazer perguntas como também de responder a seguinte enquete que eu vou colocar aqui agora, que é a seguinte: a pergunta é: qual a importância do tema cultura organizacional na sua empresa? 3 opções, alta, média ou baixa. Então, qual a importância do tema cultura organizacional na sua empresa? Alta, média ou baixa? Coloquem a sua opinião, dividam, sejam bem transparentes, participem, que isso ajuda muito a gente a entender o que está acontecendo e construir o que vem pela frente.
Beleza, então vamos lá, vamos começar aí com a nossa primeira pergunta. Tá? A primeira pergunta aqui para os nossos convidados. Ter uma cultura organizacional sólida tem sido um diferencial nas empresas que estão crescendo nesse período de pandemia? Ou seja, cultura organizacional para essas companhias que estão, né, se destacando, caminhando bem, né, acho que vocês são dois exemplos de empresas que vêm caminhando bem, né, um aspecto do contratante, né, que é o Guilherme da XP e o William com a Kainos, que fornece serviços, né, de contact center. Vocês acham que tem sido um grande diferencial uma cultura organizacional sólida nesse período? Vou começar com o Guilherme, comentando sobre esse assunto. Vamos lá, Guilherme. Olha, Rodrigo, acho que o tema de cultura ele é super abrangente, né? E lá na XP a gente trata isso como assim, algo tão importante que, inclusive, a gente tem um time que cuida da cultura, né? Obviamente a cultura é algo de todos, né? Mas a gente tem um time empoderado que olha e se preocupa em como que a gente mede esses valores, como que a gente mede a sensibilidade das pessoas. Isso é relevante. Eu vou tentar trazer aqui sempre exemplos meus, tá? Acho que eu vou conseguir agregar mais até do que tentar trazer ideias mais gerais, tá? E o que eu posso falar da XP, né? Eu acho que a XP é uma empresa que ela sempre foi pautada muito ali por uma história super empreendedora, né? Então ela começou em 2001. Então a gente tem de maneira muito forte dentro do nosso DNA esse espírito empreendedor, tá? E acho que outra coisa que, inclusive, são dos valores, tá, da empresa. Outra coisa que a gente fala muito é essa questão de transformação. Tanto que hoje o nosso propósito é transformar o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas. E aqui tem um gancho legal, porque transformação ele está ligado muito a eu fazer as coisas diferentes e sempre mudando, né? Então ele está ligado em quebrar conceitos. Então a gente tem um valor dentro da XP, que para mim está super ligado a essa ótica de pandemia, que é um valor de mente aberta, tá? Eu já vou falar um pouquinho mais dele. E o terceiro valor, que acho que está muito ligado na nossa história, é o valor de sonho grande, né? Então como é que a gente de fato sonha grande, a gente traça projetos que são ambiciosos, muito na sensação de que, olha, muitas vezes talvez a gente não vá conseguir atingir todas as metas, porque a gente traçou planos tão audaciosos e se preparou para chegar lá, que independente de eu ter atingido aquela meta ou não, eu cheguei muito mais longe do que eu poderia. Em termos de pandemia, quando a gente traz essa questão da mente aberta, isso está muito ligado à quebra de paradigmas, né? E acho que o primeiro deles, trazendo aqui para o nosso cenário, foi o paradigma do home office. Então, imagina que a XP ela sempre fez muito esforço para ter um escritório super legal, tá? E depois até a gente pode comentar mais, mas, por exemplo, a gente tinha um programa onde a gente recebia clientes ali na nosso escritório, ali na Vila Olímpia. Então, a gente estava crescendo cada vez mais com andares, né, num prédio super caro, super legal em São Paulo. E o home office, para a gente sempre foi um tema que a gente gostou, né, e queria interessar. Só quando a gente ia e via aquele contato de dia, a gente pensava, poxa, vamos empurrar um pouquinho mais, né? Então, quando veio a pandemia, acho que o fato da gente ter essa mente aberta de quebrar esses paradigmas fez com que a gente fizesse um primeiro movimento, né, para o home office de uma maneira muito rápida, tá? Então, acho que isso nos ajudou não só a gente a fazer um movimento, mas a gente entender que aquilo talvez não fosse algo temporário, que aquilo poderia ser algo que ia demorar mais para passar e que poderia ser algo perene. Então, poxa, vamos se adaptar a essa nova realidade, vamos se transformar e passar a entender o que a gente precisa para trabalhar e vamos olhar para frente. Tá? Então, acho que o fato da XP ter muito essa questão da mente aberta e dessa provocação constante sobre os padrões, as coisas que a gente faz, nos ajudou muito. Tá? Nos ajudou muito porque a gente não ficou com um olhar para trás em relação a coisas que a gente já fazia, em relação a maneiras como a gente atuava, a gente se preocupou muito de olhar para frente. Isso nos trouxe vários benefícios, né? Porque basicamente o que foi, né? A gente entendeu que o cenário mudou. A gente entendeu que a gente não poderia mais fazer as coisas do mesmo jeito. Ok. Vamos colocar aqui e trabalhar o nosso espírito empreendedor para entender o que vai ser esse novo cenário. Primeira etapa, todo mundo de home office. Segundo ponto, poxa, vamos se preocupar com que os funcionários estejam bem. Tá? Então aí acho que a gente fez uma série de ações para adequar todo mundo do home office, como é que a gente dá ajuda de custo para as pessoas poderem se planejar e ter um bom espaço em casa, como é que a gente dá um conforto psicológico, se comunicando muito com os colaboradores. E aí o terceiro passo foi, ok, estamos aqui bem instalados, vamos agora olhar para frente e resolver os problemas olhando para o cliente. E aí a gente entrou com uma estratégia muito forte de se comunicar de maneira muito intensa com nossos clientes,
Então, lá atrás, né, a gente começou muito com essa questão de lives, de trazer informação, e isso foi muito bom, tanto para a gente realizar o nosso propósito, né, que é nosso propósito com essa transformação do mercado, um propósito pró-cliente, quanto da porta para dentro de mostrar que, poxa, a gente não precisa estar no escritório, a gente não precisa estar fazendo as coisas como a gente fazia até 6 meses atrás para fazer mais e melhor. Tá? Então, acho que essas mudanças de paradigma e essa cultura de mente aberta para pensar rápido, para agir rápido, e um espírito empreendedor que ajuda nessa, vamos dizer assim, delegar as funções, né, e as pessoas entenderem que elas têm essa liberdade de empreender e de fazer, fez com que isso fosse muito rápido, e aí a adaptação das próprias áreas, aí cada um olhando mais para o seu mundo, para o seu tipo de cliente, e para aquilo que precisava, ela fosse muito mais rápida. Tá? Então, aqui eu estou dando um exemplo. Obviamente, eu não quero entrar no mérito aqui de que acho que a gente é uma empresa de serviços, então, ao contrário de muitas outras empresas, a gente não precisa de uma loja física, não preciso ter a minha lojinha ali tá aberta e funcionar. Então, obviamente, a gente é privilegiado por isso. Mas mesmo quando a gente olha ao redor em outras empresas de serviço com modelo parecido, a gente vê que essa nossa cultura de mente aberta, de espírito empreendedor e fazer tudo com uma certa intensidade, ela ajudou muito a gente conseguir se adaptar. Tá? Então, acho que aí trazendo assim para o meu paralelo é muito o que eu vejo. Legal. Legal, ótimo, Guilherme. Assim, é muito bacana você trazer esse atributo da mente aberta, né? Porque acho que, sem dúvida nenhuma, ninguém poderia prever quando isso ia acontecer, a intensidade, os impactos, né? Por mais que tivessem estudos ou perspectivas, mas quando acontece, né, a gente tem que se deparar com a realidade que tem que ter se despir do viés, né? Ter essa mente aberta de verdade, né? Na Recarga Pay nós temos um dos 4 atributos culturais a adaptabilidade. Ou seja, também nós fomos muito testados nisso, né? De adaptar todas as nossas práticas, crenças e adaptar, como você muito bem colocou, primeiro para cuidar do seu time, né? Do seu público, das suas pessoas, né? Para que elas depois possam cuidar melhor dos clientes, né? E antes de passar para o William, né, essa questão do home office é interessante na cultura e como tem que ter mente aberta. Eu tive a oportunidade de ter uma viagem no início de fevereiro, ainda pré-pandemia na América Latina, né? E eu acabei indo visitar o campus do Google, que é espetacular, né? Não sei se vocês já foram, que o Guilherme e o William foram lá, mas algum dos Smarters já esteve lá. Mas é um campus extraordinário, é maravilhoso, vários prédios, um ambiente assim que você não quer sair de lá, né? E o Google tinha como atributo cultural, não como atributo cultural, mas como diretriz em função da cultura, não ter home office. O Google não permitia home office, porque acreditava no poder das conexões dos encontros como atributo cultural, né? E eles revisitaram isso por ter a mente aberta. E foi fácil fazer, porque a tecnologia e inovação foi muito imediato, né? Então, a importância de ter essa mente aberta, certamente, vai muito no cerne da pergunta que a gente está abordando agora. William, vamos lá, acho que escutar você vai ser bacana, você lida, né, com muita gente, né, com um público interno grande, e também você lida com outras culturas, né, dos contratantes, né, das empresas que você fecha as operações e serve esses clientes, né. Conta um pouquinho pra gente, o que você tem visto disso, sobre o impacto numa cultura organizacional sólida nesse período? Legal, e eu vou tentar colocar de 2 aspectos. Vamos imaginar, vamos colocar cliente interno e o cliente externo, né? A Kainos, para muito do Guilherme, né? Há 3, 4 anos atrás, a gente tomou a decisão de ter uma área de cultura. Então, primeiro que o ponto central da nossa empresa é gente, é pessoas, né? Hoje a gente tem aproximadamente 1.100 colaboradores. Vale ressaltar que desses 1.100 colaboradores, 92% hoje estão trabalhando home office, né? Nós colocamos todos os nossos colaboradores em 10 dias, 97% dos nossos colaboradores, em 10 dias nós colocamos em home office, né? Por quê? Porque, como ponto central, esse colaborador é a peça mais importante do nosso xadrez, né? do nosso quebra-cabeça. Então, a Kainos, faz 3 anos, ela tomou essa decisão de ter uma área de cultura.
Baseado nisso, fazendo, só para vocês terem uma ideia do que aconteceu, no dia 16 de março, exatamente no início daquele boom da pandemia, né? Nós tínhamos programado o lançamento da pesquisa do GPTW. E aí, o que aconteceu? Lançamos a pesquisa e falamos, meu Deus, está todo mundo agora home office, indo para home office, está numa transição, implantar, né, as pessoas, existe um momento de estresse, de implementação, tal. E a pesquisa, a gente, sinceramente, a gente chegou até, né, abrindo meu coração aqui, será que isso pode ser um fator que possa ser um problema para a pesquisa influenciar de forma até ruim, né? E eu lembro que nós fomos com a diretoria da empresa e eu falei assim, gente, ó, o negócio é o seguinte, vamos lá, assim, nós preservamos a cultura da empresa, né, a questão da cultura organizacional, a gente tem clara e convicção que os nossos colaboradores são mais importantes dentro da companhia, nós tomamos uma decisão de preservar a saúde deles, colocando eles todos em home office, e assim, faz parte do momento também essa questão. Então, vamos embora. Resumo, no dia 31 de março, a pesquisa finalizou e na semana seguinte saiu a pesquisa e a gente teve aí um NPS de 55 pontos, né? Os nossos colaboradores extremamente satisfeitos, e a gente acabou recebendo o selo do GPTW, né? E aí, eu estou trazendo isso para o cliente interno. Depois eu falo até um pouquinho dessa questão do cliente interno. Aí, a pergunta, ela traz assim, né? Tem sido um diferencial das empresas, né, nesse momento, para crescimento? Sim. Eu vou falar porque a Kainos, mesmo na pandemia, nós conquistamos, em ordem de grandeza, alguns clientes, né? E o peso da cultura organizacional, o peso da preocupação em colocar o colaborador, obviamente você sabe que a gente lidar com o contratante, com SLAs, exigências, e tá perfeitamente correto dentro de um ir e vir, a gente acabou crescendo nessa pandemia, né? Então, assim, e um dos pontos predominantes foi a questão da cultura organizacional. E vou além, tá, Rodrigo e Guilherme? Vou além. Nós tivemos clientes que falaram, né, com a gente, 2 clientes falaram, a gente quer que esse colaborador potencialmente começar vamos dizer, no nosso centro de trabalho. E aí a gente tomou a decisão, né, em conjunto com o cliente, olha, nós gostaríamos preservá-los e começar isso home office. E esses clientes estão satisfeitos com a gente, justamente por uma visão nossa de preservar o nosso colaborador. Então, eu quero dizer assim, nesse momento de pandemia, eu acredito muito que, dado a cultura, né, organizacional, e aí, voltando um pouco para o cliente interno, né, a gente tem 3 pilares dentro do nossa Casa K, que eu vou falar, Rodrigo, rapidamente depois, mas que é propósito, transparência e engajamento, né? E a gente, dentro da transparência, com os nossos colaboradores, a gente falou assim, ó, pessoal, e aí acho que isso vem dentro de uma posição que eu estou hoje, né, dentro da companhia, eu falei para todos os colaboradores, falei, pessoal, o negócio é o seguinte, olha só, nós estamos num momento difícil. Se o barco afundar, vai afundar todo mundo junto. Simples assim, não tem muito que inventar roda. Então, assim, ir para o home office, a gente está olhando para vocês. Então, a gente está sendo bem transparente. Olha, nós precisamos preservar o propósito da empresa, de fazer um jeito diferente de atender. Mas, em contrapartida, a gente precisa que vocês realmente sejam extremamente engajados nos seus lados. E aí, a gente está preservando, primeiro,
de vocês, ou seja, a gente está olhando primeiro vocês e depois os nossos clientes. Com certeza. Eu vou ser muito transparente com vocês, gente. Num primeiro momento, a gente teve um momento de ajuste e depois a gente está alçando, assim, foi tudo, entrou em voo de cruzeiro, né? Então, hoje, né, ontem eu tive uma reunião com um dos grandes clientes nossos, ele não enxerga a possibilidade da gente voltar para o nosso centro de serviços, né? Interessante. Eu falei, não, beleza, eles estão bem, está todo mundo bem, beleza. Então, assim, dentro disso, a cultura organizacional foi preponderante para nós, olhando do ponto de vista do nosso colaborador. Ok? Sim, e legal ver, né, tanto na perspectiva do Guilherme e do William, como que isso de fato foi alavanca para fomentar crescimento, né? Que tanto o Kainos aí quanto o XP crescendo, voando, né? E realmente a cultura sólida fez bastante diferença. A gente vai poder agora, na segunda pergunta, abordar um pouco mais no detalhe de alguns atributos disso. Mas antes de passar para a segunda pergunta, queria reforçar com os Smarters aí que estão acompanhando o evento para interagirem, fazerem as suas perguntas e também responderem a enquete colocada. Como é que a gente faz isso? No app tem uma seção, uma aba de programação, vai estar no nosso painel, clica no painel, ao clicar no painel tem uma aba discussão, lá dá para votar na enquete e fazer pergunta para Guilherme, para o William, para mim, para a gente, ou direcionar para quem vocês acharem necessário. E indo para a nossa segunda pergunta, que a gente já ficou claro, né, que a cultura de fato, né, já foi uma pergunta um pouco retórica, né, eu também acredito muito que ter uma cultura sólida faz a diferença sempre, né, na pandemia, nos tempos de bonança, mas nos tempos de crise isso é mais necessário, né, torna-se mais evidente a necessidade. Aí, dando um duplo clique, assim, vocês já até comentaram um pouquinho na primeira resposta, mas que vocês discorressem um pouco mais. Que características da cultura, que atributos, né, se tornam mais relevantes numa situação de crise, virando grandes diferenciais? Né, tem vários atributos numa cultura, mas numa situação de crise, o que vocês sentem ou sentiram que tem sido, de fato, assim, a alavanca, as grandes alavancas para as coisas continuarem seguindo bem? Invertendo aqui, eu começo agora com o William, para ele falar um pouquinho disso. Vamos lá, William. Então, eu acho que acabei falando um pouquinho no começo, mas eu acho que essa questão eu acho que é uma alavanca bem definida dentro da companhia, e isso está na nossa carta de valores, a questão da transparência. Eu acho que isso foi algo fundamental para nós, né? Nós falamos para todos os colaboradores, olha, o negócio é o seguinte, nós temos um desafio pela frente, a gente não sabe o quanto vai durar esse desafio, né? Mas nós temos que, fazendo até um trocadilho, nós temos que fazer disso uma alavanca, né? Onde no fim a gente vai entender os pontos positivos disso. Então, assim, deixou muito claro de como que a gente se comportar nos próximos passos da companhia. Lembrando que um outro ponto importante, né, dessa alavanca, nós fazemos aqui, Guilherme e Rodrigo, a cada 3 meses a nossa pesquisa de satisfação interna, né? Então, no período de pandemia, nós fizemos com vários encontros como é que estava o clima, não foi foram vários encontros debaixo das diretorias, como estava o clima dentro das residências, né? Então, o colaborador trabalhando na sua residência. Então, nós também conseguimos tomar decisões. Teve operações nossas que a gente teve que tomar diferente. E aí a gente foi transparente a ponto para toda a companhia que, olha, o nosso centro de serviços em Salvador vai se comportar de um jeito, o nosso centro de serviços em São Paulo vai se comportar de outro jeito, de forma transparente esse modelo, né? E a outra questão, e aí falando do engajamento, o que a gente fez para engajar os nossos colaboradores, nós colocamos à disposição psicólogos, né? Então, assim, colocamos algumas coisas a mais, né? Rotinas a mais dentro do processo, para que ele estivesse com um senso de pertencer dentro da companhia totalmente forte, né? Então, assim, eu acho que dentro desse processo,
como eu falei um pouquinho na primeira pergunta, foi para nós a grande alavanca da transparência. A segunda foi a questão do engajamento. Para finalizar, só para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma pesquisa agora, recentemente, passado 3 meses da pandemia, nós falamos para o nosso colaborador, e aí, o que você quer? Não, a pergunta não foi, quais são as opções? É assim, o que você quer? Você quer ficar na sua casa? Você quer voltar para o trabalho? Ou você quer ser híbrido? A gente conseguiu atrelar e hoje a gente já sabe, para uma tomada de decisão de retomada, hoje a gente sabe quantos por cento querem ficar de forma híbrida, quantos não querem voltar, e aí a gente consegue tomar agora uma decisão e já montamos, tá? Já montamos um plano de retomada caso as coisas elas comecem realmente de forma concreta a normalizar. Então, assim, a gente hoje está bem próximo do nosso colaborador e essa alavanca faz toda uma diferença o engajamento e a transparência. Não, perfeito, William. E acho que a tônica da sua resposta sobre abordando a transparência, né, ela é fundamental, porque no fim a transparência é o primeiro passo para construir a confiança, né? Então, quando existe transparência, você constrói a confiança. Quando existe confiança, eu sei, né, e as pessoas envolvidas na relação sabem que tudo que for falado, perguntado, é genuíno. Né? Ou seja, realmente, não existe má intenção, não existe duplo sentido, é realmente verdadeiro. Né? E a transparência se constrói com abrindo o jogo, com falando coisas do tipo, isso aqui a gente não sei. Eu imagino que para vocês também, e para mim tem sido isso, na HPay também. Aí o pessoal pergunta, né? Quando é que a gente vai voltar? Como que vai ser? Tem coisa que a gente sabia, tem coisa que a gente não sabe isso ainda, né? Então jogar limpo, né? Jogar nessa seara da transparência é fundamental. E a gente também tem praticado muito essa escuta, né? Perguntamos, galera, e aí? Prefere em casa? Prefere no escritório? Prefere híbrido? A gente vem escutando bastante, também veio trabalhando muito nesse tema de dar o apoio emocional, que é importante. E também perguntando, né, assim, uma vez que você ainda está em casa, o que está faltando? O que você precisa, de repente, né, para desempenhar melhor a sua função? Né? É um segundo monitor? É um problema com a internet? Falta um método, um coaching para trabalhar bem de casa, porque não é tão óbvio trabalhar de casa, né, quem está trabalhando no escritório. Então, assim, essa transparência cria confiança que, no fim, gera mais proximidade, né? Acho que é uma cadeia do bem, né, que vai funcionando e vai dando cada vez mais voz a tudo. Guilherme, e aí? Como é que tem sido na XP aí essas alavancas de cultura? Olha, eu super concordo com vocês, tá? E aí, acho que quando eu for de transparência, eu pensei muito em começar pela empatia, né? E acho que a empatia ela tá ligada nisso, porque ela tem a ver com... Primeiro, eu preciso me colocar no lugar, seja do colaborador, seja do cliente, e entender o que são aquelas dores ali que eles estão sentindo. E aí disso desdobra uma estratégia que ela vai ter a transparência como bandeira, né? Então acho que vocês mencionaram muita coisa que a gente também fez aqui dentro, né? Então do ponto de vista de funcionar. Primeiro, é transparência sobre, não temos uma data para voltar. E aí, quando a gente entendeu aquilo, a gente entendeu que as pessoas elas se sentiriam mais seguras e mais confortáveis se a gente colocasse uma data longe, e a gente viu que aquilo ia ser melhor para elas e a gente podia fazer aquilo, foi quando a gente definiu, isso foi ainda em abril, tá? E acho que estava todo mundo esperando que julho, talvez a pandemia tivesse passado, a gente definiu que a gente poderia voltar para o escritório a partir de janeiro de 2021. Tá? Então isso foi legal porque tirou certos desconfortos que as pessoas tinham, do tipo, poxa, eu estou aqui, muitas vezes em São Paulo, outra cidade, será que eu não poderia voltar para minha cidade no interior de Minas, no interior do Rio Grande do Sul e ficar lá com a minha família? Mas, não sei também se a empresa vai voltar semana que vem. Então, aquilo era um ponto de frustração. Então, a gente falou, olha, gente, não sabemos como vai voltar, vamos aqui entre nós organizar que a gente vai voltar só em 2021, então isso vai dar tranquilidade para todo mundo poder aonde quiser estar. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, dali, uma estratégia muito grande de comunicação, tá? E o William falou muito bem, né? Então, a gente começou a fazer uma série de all hands, né? Que são reuniões, a gente bota toda a empresa, coloca diretores para falar com um diálogo aberto, falando do que estava acontecendo, sendo transparente, as pessoas traziam dúvidas, e dali surgiram essas várias ações, né? Que era, vamos pegar as cadeiras que estão no escritório e levar para casa das pessoas. Ok, vamos botar isso operacional.
Vamos ter um auxílio para a pessoa poder comprar um segundo monitor, um mouse melhor, o que ela queira. Poxa, ok. Vamos ter aqui uma verba para os times fazerem confraternizações virtuais, porque isso é importante. Vamos dar o auxílio de como é que eu trabalho essa dinâmica dentro do dia a dia de home office, como é que eu faço isso. Ou vamos criar grupos, né, porque a realidade de um é a realidade do outro. Né? Talvez a realidade de uma pessoa ou solteira, que tem ali um certo conforto em casa, vai ser diferente de quem está com ali 2, 3 filhos em casa e que precisa cuidar e que não pode ir para a escola. Então, acho que praticar a empatia e ser transparente nisso ajudou muito. E para o lado do cliente, foi muito parecido, tá? Porque quando a gente pensa, aí vamos imaginar, o mercado financeiro, eu não sei o quanto vocês acompanham, né? Mas a gente teve nos meses de fevereiro e março, a gente teve aquele boom com a pandemia, que foi uma queda no mercado de renda variável, no mercado de renda fixa. Então, basicamente, todo cliente que tinha algum tipo de investimentos, foi um momento onde ele viu seus investimentos se valorizarem. E nessa hora, acho que os clientes ficam frustrados, as pessoas querem saber o que está acontecendo, e a gente tem 2 atitudes, né? Uma delas é tentar se esconder, ou a gente se comunicar. E a gente optou por se comunicar muito. Tá, então, a primeira coisa que a gente fez, né? Foi criar um curso gratuito, ensinando para as pessoas o que era aquela crise, o porquê que o mercado financeiro estava caindo tanto, e o que poderia acontecer. Então, olha, transparência nesse sentido. Olha, isso aqui que está acontecendo, ninguém tem a resposta, ninguém pôde prever isso, esse aqui são os cenários possíveis. Tá? E a partir disso, a gente desdobrou isso para uma série de conteúdos e comunicação, seja através de live, seja através de contato com assessores de investimentos, aumento do número de canais que o cliente podia se comunicar e se informar. E isso foi legal porque a gente, inclusive, a gente reforçou, né, e fez o nosso evento anual, que era presencial, a gente mudou ele para um formato 100% digital. E aí tem uma coisa bacana que entra, que talvez a gente não tenha falado, que acho que também fala muito com cultura, né? Que é essa ideia de que toda empresa ela tem um propósito social. Tá? Esse propósito social está ligado com a sociedade. Né? Então, é geração de emprego, deixar um legado, fazer o bem, então o famoso give back. Então, e o que a gente entendeu, né, foi que no início da crise, e a gente sempre levantou muitas bandeiras relacionadas ao empreendedorismo, né? Então a gente pensou, poxa, dado que a gente levanta essas bandeiras, será que não fazia sentido a gente ajudar pequenos empreendedores? E a gente pensou muita coisa bacana, até que a gente entendeu, não, de o que a sociedade está precisando agora. As pessoas, principalmente o trabalhador informal, ele vai perder aquela renda amanhã. Então, ele não vai conseguir nem alimentar a família dele. Então, foi dali que a gente criou um movimento chamado Juntos Transformamos, tá? Que é um movimento onde a XP, através de várias ONGs parceiras, né, fez doação de alimentos para pessoas, que ficaram em situações carentes devido à pandemia. Tá? E acho que isso é um pilar de cultura, porque a cultura, ela na verdade, ela está ligada muito como elas agem, né? Como que elas se relacionam com a empresa, como que elas vivem a empresa. Então, eu vou ter valores fortes, mesmo que eu tiver um propósito forte, e esse meu propósito ele for genuíno, e ele é de verdade. Então, óbvio que o propósito de uma empresa, a empresa ela tem como objetivo, no caso, a gente tem um fim lucrativo, mas o propósito dela, como eu já falei, é transformar o mercado para melhorar a vida das pessoas. E de nada adianta a vida da sociedade não melhorar com isso, né? Então, ali a gente se viu quase na obrigação, como uma empresa que não tinha sido tão impactada pela crise, e não iria ser, pelo fato de, como eu comentei, não ter lojas abertas, em criar esse programa e fazer isso um grande give back, né, para a sociedade. Sim. Então, acho que isso para mim eu coloco nesse pilar de transparência / empatia e entender o momento, né? Acho que é uma questão cultural muito forte. E aí, voltando à primeira coisa que eu falei, né, que eu falei da mente aberta, só aprofundando um pouco mais, eu coloco isso como pilar super importante, porque a mente aberta ela tem a ver com eu conseguir entender rápido os movimentos, eu estar aberto a novas ideias, novos cenários, e a partir disso eu atuar. Tá? Então, um restaurante que basicamente hoje só serve à la carte presencial, o cara que demorou para entender aquela realidade, não se reinventou para um formato delivery, ou não reinventou seu cardápio, ou ficou preso àquela ideia do passado, não teve mente aberta para entender aquilo, foi quem ficou para trás. Agora, o cara que conseguiu se reinventar e produziu disso um novo serviço, com certeza vai ser alguém que pós-crise, ele vai estar fortalecido no seu serviço principal, né, e vai estar agregando uma linha nova de receita.
Então, acho que no caso da XP, um exemplo que linkando com o que você falou do Google, né, foi que a gente decidiu deixar para trás um modelo de escritório. Então, a gente aderiu ao home office até 2021, mas a ideia de um home office permanente, com a criação de um campus, né, um campus fora de São Paulo, chamado Vila XP, né, que até a gente anunciou aí que vai ser em São Roque. Então, é algo que para a gente está frio na barriga, né, porque é totalmente novo, mas foi algo que, para mim, exemplifica bem essa questão de mente aberta. Né? Então, de uma hora para outra, a gente conseguiu entender o cenário e testar algo novo que a gente nunca tinha imaginado antes na história. Não, perfeito, Guilherme. Esse projeto aí, realmente, quando foi lançado, eu lembro que repercutiu bastante, né? Gerou um interesse muito grande. E acho que não só vocês estão aí ansiosos e curiosos, a gente também, né? Que acompanha o movimento do mercado, porque isso mexe com todo o setor, né? Com o mercado no geral. Então, a gente, sendo líder, né? Precisa acompanhar esses movimentos e entender como vai ser. E você falou 2 pontos, né? O William trouxe a transparência, trouxe a empatia e trouxe essa parte do give back, né? Que e dá uma ponte muito boa para a próxima pergunta, né? Que é a questão do propósito, né? Muito assim eu percebo isso bastante, ser muito claro, assim, para que eu existo, né? Que impacto eu quero causar de verdade, né? E a gente está vivendo um momento que é tudo sobre impacto, né? Está tendo muita gente impactada, muita gente sofrendo, muita gente ou sofrendo de saúde, ou sofrendo de financeiro, ou sofrendo os dois, né? Ou na família, ou pessoalmente. Então, enfim, né? Esse lado de ter um atributo forte, de deixar, de dizer, olha, eu quero impactar dessa forma, eu entendi o que está acontecendo, que é empatia, né? E tomar uma ação que realmente eu vou mostrar que eu estou sintonizado com o que está acontecendo, né? Então, isso é bastante importante, concordo, acho que as respostas de ambos aí se trouxeram pilares importantes de cultura. Antes de passar para a terceira pergunta, reforçando, a gente vai para a terceira pergunta, que é a última rodada de perguntas que nós preparamos, e depois nós vamos para as perguntas dos smarters de vocês. Então, não se esqueçam, perguntem no app, vão lá na programação, cliquem na palestra, vai ter uma parte de interatividade ali, é possível fazer a pergunta e também responder a enquete que a gente colocou no ar aí, né, para rodar durante o painel. E aí, gente, a terceira pergunta, né, esse painel, a construção das perguntas, ela não é à toa, tá? A gente começa primeiro assim, a cultura, né, é importante ou não é? Todo mundo, putz, e ótimos exemplos. Depois, já que é importante, né, quais são os pontos mais fortes no momento de crise? Né? Vocês trouxeram claramente pontos bem relevantes. E aí, né, vem agora, indo para fora, né, a dimensão de cliente, né? Como que a gente faz para o cliente, para os clientes, aí nós temos B2C e B2B envolvidos, né? Claro, vamos dizer assim, para ser simplista, né? A XP, óbvio, né? Não é muito focada no consumidor final, né? O Akainos focado, né, em empresas que contratam serviços, né, de atendimento de contact center. Mas como é que faz para esses clientes perceberem com clareza essa força da cultura de vocês ou de uma empresa, a ponto de falar, olha, eu vou fazer negócio com a XP porque eu entendi o que eles querem, entendi o propósito, ou com a própria Kainos, fechar uma operação, porque esses caras pensam de uma coisa que eu acredito, como fazer isso sair de dentro para fora, né? De fato, aí o cliente ali olhando tudo isso e fala, olha, de tudo que está rolando, esse cara me chamou a atenção. E por que eu trago a gente trouxe essa pergunta, eu pus essa pergunta? Porque eu acredito que a gente vive num momento que o consumidor está passando por uma transformação que vai ficar, que é muita busca da autenticidade, da verdade nas relações, né? Relação fake não vai mais para frente. Quem for artificial não vai prevalecer. Então, acho que para você não ser fake, não ser artificial, você tem que ter alguma coisa muito forte dentro de você e saber transmitir isso para o outro, né? Para ele poder entender ao ponto de falar, caramba, eu não nem vou ver preço, eu nem vou ver outras coisas, mas eu vou ver primeiro assim, eu quero estar com essa empresa porque a gente tem um match cultural, né? Deu match com a minha cultura. Vamos lá, começando, aí eu vou, na inversão da ordem de novo, vou começar com o Guilherme, que acabou a última pergunta aí. Vamos lá, Guilherme. Essa pergunta é muito boa, tá? E para mim, é óbvio que isso é uma construção de longo prazo, né? Então, estar alinhado com o propósito que eu defini, né? Aí na XP, falando de propósito, o propósito ele tende a ser uma coisa que ele não muda ou ele muda muito pouco. Então, o nosso propósito, até alguns anos atrás, ele era ajudar o brasileiro a investir mais, tá? Só que entendeu que se a gente se limitasse só a investimentos, a gente estava atacando uma parcela pequena da população e isso não englobaria
uma evolução futura da empresa, né, que poderia evoluir para serviços, outros serviços financeiros, serviços para outras, para empresas e outros públicos, né? Então, por isso que a gente evoluiu esse propósito para transformar o mercado financeiro, né, mais abrangente, para melhorar a vida. Como é que a gente traduz isso? Tá? Eu acho que primeiro tem assim, vai traduzir em ações. Isso é inevitável. Agora, que ações são essas? Né? Então, acho que as ações elas estão ligadas a certas quebras de paradigma. Então, acho que, talvez um primeiro exemplo, né, que eu posso dar da XP lá em 2016. Então, o que era o paradigma, né, de quem tinha uma conta em um banco, quem investia? Era o paradigma das taxinhas. Né? Então, era a taxinha de manutenção, taxinha de TED, taxinha de custódia. Então, tinha várias taxinhas, era cobrado em todo lugar. E não tinha ninguém que não odiava a tal das taxinhas. Né? E aí a XP também, como toda outra instituição, ela tinha as taxas, né? Até que a gente fez a pergunta, como a gente realmente transformar? Será que a gente não deveria não ter essas taxas? E aquele foi o primeiro grande movimento que a gente fez, foi um movimento por cliente, né? A gente estava ouvindo o cliente, ele tomou aquela decisão, mas ele foi um movimento super alinhado em mostrar que a gente quer ser diferente. Então, na época, a gente abriu mão de uma receita gigantesca, assim como os outros bancos, só que a gente entendeu que aquilo ali traria um crescimento e toda uma conexão com o cliente muito maior. Tá? E aí, ao longo dos anos, isso vai se traduzindo em como é que eu consigo ter um lado do cliente, né? Então, como é que eu consigo escutar e evoluir em prol daquele meu propósito. Então, aqui a gente está falando de coisas mais técnicas, como novos produtos melhores, serviços melhores, mas tem coisas que são mais legais, que aí acho que está muito ligado a um pouco da postura que eu ajo, como que eu faço aquela cultura, tá? E para mim tem um exemplo que eu vou dar que ele tangibiliza muito, que quando a gente fala de mercado financeiro, quem são as grandes figuras públicas que são conhecidas e que estão em redes sociais, e que estão em eventos, que estão falando com as pessoas, dando a cara a tapa? São poucas. Agora, quando a gente pega da XP, por exemplo, Guilherme Schmoll, vários executivos da empresa são incentivados a terem perfis, Instagram, LinkedIn, aberto, porque ali é um canal de comunicação, onde a gente comunica, a gente recebe elogios, a gente apanha, às vezes as pessoas criticam também, Sim. Só que aquilo pode gerar muito mais rápido, porque alguém que tem alguma coisa a esconder, alguém que não seja transparente, que não está muito alinhado com o seu propósito, ou colocaria a cara a tapa assim? Talvez não, né? Então, acho que esse tipo de coisa ajuda a tangibilizar. Tá? E aí disso, uma série de outras coisas, né? Como, por exemplo, acho que existe, e existia até um tempo atrás, estigma com o mercado financeiro, né? O mercado financeiro é aquela figura do homem branco engravatado, que está lá contando dinheiro, mexendo com a bolsa. E aí as pessoas tinham esse estereótipo, né? E o que a gente fez? A gente fez um programa chamado Tour na XP, né? Que foi quando a gente abriu nosso escritório para qualquer pessoa, cliente ou não, que quisesse visitar. Entrar lá dentro, ir para os corredores, conversar com as pessoas, fazer um tour guiado, entender como tudo funcionava. Então, isso reforçava não só a transparência, mas reforçava o propósito de a gente está fazendo algo que é legal, que é bom, que a gente se orgulha. Então, por que não expor isso? Por que não divulgar isso? Então, coisas assim, para mim, elas tangibilizam muito essas revoluções. Né? Aí, acho que um outro exemplo, né, que eu posso dar, também hoje tem mais de uma marca, né? Então, a gente tem uma marca hoje que é aquele que é corretagem zero. Então, a gente diminui todas as taxas para o cliente, porque a gente entendeu que aquilo era um disruptivo, que acontece já em outros países e que a gente como a empresa que quer transformar esse mercado, ou a gente tinha que levantar a bandeira e sair na frente disso, tá? E, de novo, acho que a gente vê que isso funciona e que isso dá certo, até no momento que, há 2 anos atrás, a gente ainda estava num mar 100% azul. Hoje a gente vê que bancos, novos concorrentes, eles começam a surgir com bandeiras que buscam ser parecidas, né? Que buscam ser... e que fazem sentido, porque assim, o mercado ele já foi disruptado, assim, já foi desbravado. Sim. Então a gente vê que o propósito ele está sendo cumprido. E, de novo, acho que aqui é super legal falar que a gente faz muita cagada, a gente erra muito, a gente volta muito atrás, a gente obviamente acerta mais do que erra, né? Então senão a gente também não estaria aqui, né? Mas acho que essa questão de ter um propósito muito claro
poder fazer o bem daquele propósito. E, obviamente, entendendo que é uma empresa com fins lucrativos, então a gente vai ter sim a maneira que a gente vai ganhar nossos recursos, mas mais alinhado com o cliente possível, é a maneira como a gente vai crescer. Legal. Boa, Guilherme. Acho que você falou com exemplos muito legais, né? E como até os perfis são abertos, né? Como você comentou de executivos, né? Eu sigo lá o Ben Shimon no LinkedIn e tem sempre os posicionamentos, tal. Eu acho que é um exemplo bem simples de como tangibilizar as coisas, né? Então, se eu tenho, né, realmente transparência, eu tenho que ter transparência com os clientes, né? Tô lá para escutar pergunta, comentário, elogio, pancada, né? Tá perto. Então, e acho que você abordou de uma forma que eu gostei muito, que não é ciência de foguete, então, é realmente buscar fazer o simples, mas com muita verdade, né? Com muita autenticidade e ser muito genuíno. William, complementa pra gente aí, como é que você vê nesse tema desses, né, de traduzindo para o cliente, para escolher a Kainos como, cara, eu quero casar com a Kainos porque os valores são os mesmos. Ai, meu Deus. Brincadeira. Você sabe que, rapidamente, eu já presenciei um café com o Guilherme da XP, e o que é legal, perdão, o Guilherme Benchimol, né, o da XP, porque tem o Guilherme aqui, o Colberg, e não tive essa oportunidade. Mas o mais legal é que é exatamente isso que a gente está falando aqui. Não tem fake news, né? Fazendo. É isso, ele é do jeito que ele é, a empresa é do jeito, da forma como ela age, da mesma forma com seus colaboradores e vice-versa para com seus clientes. Eu confesso para vocês que dentro do mercado como um todo, eu achava isso até muito romântico, né? E abrindo meu coração, mas até desacreditado, né? De algumas coisas assim, falar, não, poxa vida, ser transparente é o jargão, é a palavra da moda, não, enfim. E há 2 anos atrás a gente conquistou um grande cliente, uma grande companhia aérea internacional, né? Uma das grandes líderes do mercado, e foi muito claro a fala dela com a gente falando assim, ó, vocês têm os mesmos propósitos, a cultura de valores, a forma como vocês olham é congruente com a nossa, né? E isso realmente, confesso que nos despertou cada vez mais ser como nós somos, né? Hoje, transparentes, é o que acontece hoje. Recentemente, Rodrigo e Guilherme, nós estávamos participando de uma RFP e aconteceu a mesma coisa. Falou, olha, vocês não têm todos os requisitos, isso que é o legal, né? É uma transparência vice-versa. Olha, vocês não são bonitão, não tão perfeitão, lindão, mas vocês são congruentes com a nossa visão, né? E isso faz com que a gente possa caminhar junto na mesma cozinha, ajusta daqui, ajusta dali e vamos caminhar junto. E isso eu acho que está transformando o mercado. Então, trazendo o que o Guilherme falou, que eu acho que é exatamente transparente, ele tem essa sensibilidade lá do cliente dele na ponta, né? Falou da questão da tarifa, né? A mesma coisa a gente enxergar no nosso cliente B2B, essa transparência, falar, olha, temos isso aqui, não temos isso, né? Eu acho que tem toda a diferença para a gente se consolidar e casar, né? Como o Rodrigo falou aí, e casar, né? Um outro paralelo, agora, recentemente, num dos nossos clientes, eu acho que quando a gente fala como fazer que o cliente perceba essa cultura organizacional, nós temos um exemplo de um cliente recente. Nós pegamos uma nossa área de planejamento e uma pessoa nossa que não tem uma senioridade no sentido, não é um diretor, não é um vice-presidente, mas é uma pessoa que tem entendimento e que numa hierarquia está bem abaixo. Não, você vai falar direto com o cliente nosso, nesse caso era um decisor, e seja o máximo transparente.
foi até engraçado a situação, porque realmente houve uma transparência diferenciada, vamos colocar assim. E é exatamente isso. Acho que cada vez mais que você mostra a clareza da sua cultura, da companhia onde você atua para o seu cliente final, ele vai entender que o senso de relação é para virar casamento, é para virar, né? Sim. E temos sim, como acho que o Guilherme colocou, e você, Rodrigo, temos costelas quebradas, temos desafios, né? E temos ajustes. Mas o que, acima disso tudo, está uma relação congruente, né? Uma relação de cultura mesmo, de propósito, né? Isso faz com que a gente traga um senso de permanência, né? Eu acho que é isso. Não, com certeza. William, acho que, quando você deu até o exemplo, né, desse cliente que comentou, não, acho que até vocês têm ali algumas coisas que não são o que a gente esperava, mas a crença é isso, né? Acho que, no fim, acho que trazendo muito que os dois comentaram e somando, né, com as outras perguntas, é a transparência, é comunicar, é dar a cara, é estar perto, né, e aí, claro, né, tangibilizar as entregas, né, porque o que vai realmente dar como a molecada fala, vai lacrar, né, é quando de fato Isso. entregar, né, o que está sendo falado e tangibilizar de verdade, né, ter uma execução muito boa para ver que não é só papo, né. Então acho que ficou bem claro aí o que vocês estão comentando e eu concordo bastante. E, de fato, acho que cultura organizacional é um assunto que ele é apaixonante. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando disso, né? O tempo está passando rápido, a gente está chegando no final. Vamos ter tempo de uma pergunta dos nossos Smarters que surgiu aqui na parte de interação. Mas antes disso, eu compartilho o resultado da enquete, né, que a gente passou, né, da importância da cultura na empresa. A gente teve aqui aproximadamente 70% dos respondentes que a importância é alta, e depois aí perto de 20% média e 10% baixa. Fico feliz, né, de ver um resultado de que o assunto está ganhando relevância. Eu acho que o fator de que a gente está passando de pandemia hoje trouxe isso mais à tona. Trouxe todo mundo realmente olhando os próprios valores, as próprias crenças, né, se questionando, tendo muita reflexão. E isso, claro, está indo para a pauta dos grandes líderes das companhias. Isso eu vejo com muito, muito bons olhos. Eu vou colocar a pergunta para vocês dois responderem aqui, já em ritmo de fechamento de painel, e depois aí que vocês responderem, a gente faz um encerramento rápido aí para a gente seguir adiante. Quem perguntou foi a Celina Gazette. Ela perguntou, este momento demandou o desenvolvimento de novas competências gerenciais. Estão tendo uma linha de competências da liderança, né? Quais vocês acham que foram competências decisivas gerenciais, dos líderes, né, para esse momento que a gente está passando? Agora, continuando com a inversão aí da ordem, eu vou começar pelo William, depois passo para o Guilherme. Tá. Eu acho que dentro de competências, eu acho que ter uma habilidade de liderança no aspecto de gerir melhor as pessoas. Exemplo. Uma coisa que a gente, dentro de uma visão, quando a gente está mais próxima das pessoas, né, ou quando tem alguma coisa que não está muito confortável, automaticamente a gente chama o RH e fala assim para o RH, vem aqui, vamos conversar, vamos ajustar aqui, tá acontecendo isso, tá, meu colaborador aqui não está legal, tal. Eu acho que isso, de alguma maneira, ele está sendo desafiado, né? Acho que a gente tem que ter um olhar aí de liderança bem mais do que o coach mesmo. Olha, de sensibilidade. Por quê? Porque as pessoas estão entrando na última linha, uma neurose. E tem desafios, né? Não é só pegar e falar, pessoal, vai lá no psicólogo lá, tá beleza, ok. Não. Tem que entender, se colocar no lugar do outro, né? A gente tem falado muito aqui de liderança servidora. Né? Liderança servidora é você se colocar no lugar do outro. Você não sabe o que está passando lá na ponta, né? O que está acontecendo nesse momento. Tem as crises da saúde, a crise se vai pegar ou não o vírus, tem a questão das relações, está todo mundo dentro de uma casa, enfim. Eu acho que essa é a primeira questão. A outra questão é de você fazer uma gestão, uma gestão à distância. Né? Como fazer isso? Eu acho que isso tem desafiado a gente cada vez mais, né? E essa gestão à distância, trazendo para a competência,
eu diria que está melhor até do que dizendo presencial. E você muito objetivo e pragmático. A gente gastava tempo nas reuniões, gastava tempo no cafezinho, gastava tempo nas transições de distância, né, de localização, e hoje não. Hoje a gente está conseguindo ser muito mais efetivo nas reuniões, muito mais efetivo. Acaba uma reunião, a gente já consegue emendar na outra, enfim. Eu acho que essa gestão é uma competência que a gente tem que realmente fazer como diferencial e se aperfeiçoar. Né? Eu acho que essas duas, gestão de pessoas e gestão das tarefas, né? Desses dias a dias dos entregáveis. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar olhando de perto. Não, boa, William, acho que faz muito sentido, com certeza, e assim, é muito que você trouxe, né, aquele exemplo do RH, né, que o time é meu, né? Não ou seja, eu tenho que tomar frente disso, de acompanhar, de me movimentar para isso, né? Em outro ponto que acho que é mover, né? Da questão de gestão de funcionário para gestão de pessoas mesmo, né? O entorno todo que é ser um ser humano, né? As coisas de casa, os medos, os desafios, né? Então esse lado mais forte aí com isso. Passo a bola para o Guilherme. Vamos lá, Guilherme. O que você acha aí para complementar de competências gerenciais aí? Vocês vão falar que eu estou colando aqui do William, tá? Mas para mim, exatamente esses 3 pontos, tá? E eu vou dizer o porquê. Primeiro, eu acho que é uma competência quase que de psicólogo ali, porque uma coisa é a gente estar num escritório onde tu vê as pessoas, os pares veem as pessoas, os outros times veem as pessoas, então tu sabe dizer se aquela pessoa está bem ou está mal. A informação, ela circula. Agora, quando a gente está à distância, acho que o líder, como é que ele vai extrair isso das pessoas, né? E aí tem o ponto de se colocar de uma maneira mais aberta, de ter momentos onde ele vai ter esse diálogo e conseguir extrair esses sentimentos, porque cada um vai reagir de uma maneira diferente, né? Então, para mim, esse skill quase psicólogo aqui. E aí o segundo, que eu colocaria nessa caixinha de como que ele organiza melhor gerencialmente. Aí isso, para mim, é liderar pelo seguinte, né? Imagina que a gente vai ter dentro de times, vai ter aquela pessoa que não vai saber diferenciar os horários, então vai trabalhar das 8 da manhã às 10 da noite, não vai parar, porque, enfim, tá em casa, né? Às vezes não tem nada o que fazer e vai acabar ali, talvez trabalhando até demais. Vai ter aquela pessoa que, pelo contrário, ela talvez... tem pessoas que elas rodam muito bem quando tem um empurrãozinho ali dos colegas, né? E são pessoas que produzem muito bem assim, né? Sim. E como que o líder vai organizar essas rotinas? Aí pensando, né? Então, uma rotina de dailies, né? Então, reuniões muito curtas, rotinas de check-in e check-out, porque aí tu tem uma cerimônia onde as pessoas sabem que após aquela cerimônia acabou o trabalho. E a partir daquela semana começa. Então, tu consegue estar muito alinhado e de uma maneira muito objetiva. Então, para mim, foi uma oportunidade grande de... se eu consigo me planejar com o time, eu consigo definir o que são as rotinas que eu vou participar, o time vai, enfim, definir as suas rotinas, e aí essa comunicação ela vai ter uma recorrência mais fluida. Tá? Então, aqui acho que o primeiro ponto é um ponto mais comportamental mesmo, e o segundo é um ponto mais... uma liderança até um pouco mais técnica, sim, mas que ajuda bastante. Legal, assim, acho que tentando resumir, né, e o Guilherme complementou muito bem, acho que é na linha de dimensões de competência soft, né? Ou seja, não tanto a competência hard, técnica, né? É a competência soft que muitas vezes, realmente, no modelo que a gente via, na pegada que a gente vinha, às vezes acabava ficando de lado, né? Então, acho que esse lado soft, ele ganhou muito espaço. É o lado psicólogo, é o lado humano, é também um lado de se sentir empreendedor e dono, assim, o time é meu, eu vou tomar aqui a frente, eu vou resolver aquele problema, se o problema da minha equipe é meu, não precisa ficar terceirizando com a RH, com outra área, né, fazer as coisas acontecerem. Então, acho que os dois complementaram super, super bem. Gente, tá muito bom o papo, tá maravilhoso, mas tá na hora de a gente encerrar esse painel, né, e ele reforça todos os smarters, né. E a gente aqui, nós três também somos smarters, né, participantes desse painel, que a interatividade continua no aplicativo, hoje, depois, durante todo o período do evento, a gente pode se falar, deve se falar, contatem a gente, se falem, né, se ficou uma pergunta que não foi respondida, um tema que vocês queriam ter escutado aqui, perguntem diretamente para a gente, que a ideia do Smart é sempre gerar mais conexões, aprendizados e trocas. Então,
Não deixem que fique somente no dia do evento a interação. Continua ao longo dos dias. Agradeço demais a ambos. Guilherme, William, obrigado pela participação, pelos brilhantes comentários, por abrirem aí com bastante transparência e humildade os acertos, os erros, as dificuldades e as coisas que deram certo. Bastante sucesso para ambos aí, que a gente continue se falando e se falando cada vez mais. E agora eu passo só para Guilherme e William darem a sua despedida e consideração final para a gente fechar, que a programação ainda não acabou, tem mais um painel. Não. Vamos lá, Guilherme, pode ser para você. Pode ser. Bom, Rodrigo, obrigado, William, foi super legal esse painel. E acho que a mensagem aí, falando de cultura, acho que a cultura é algo que ele precisa ser cuidado também. Ele precisa ser cuidado, ele precisa ser perpetuado. Acho que existem riscos, principalmente como uma empresa que às vezes tem a cultura muito forte, ela passa a crescer de maneira muito rápida. Como que a gente vai perpetuar essa cultura? E aí tem aquele famoso ditado, né, que a cultura come a estratégia de café da manhã, né? Concordo. A estratégia ela vai mudando, né? E a cultura ela tende a não a mudar, mas ela vai evoluindo, né? Ela vai evoluindo pouco a pouco, então é algo muito mais perene. Então, se a gente tem a cultura adequada, com os mindsets adequados, né, os valores adequados, e aquilo é muito trabalhado, a adaptação, ou readaptação da estratégia, no momento ela vai ser muito mais simples por conta disso, né? Então, não se preocupem com isso. Acho que essa que é a mensagem. Beleza, obrigado, Guilherme. Vamos lá, William, sua despedida. Bom, quero agradecer ao Smart, quero agradecer a Miriam Garrido, agradecer ao Rodrigo aí, né? Mais uma vez a gente está aqui nessa plenária. Agradecer o tempo também com o Guilherme, que a gente possa tomar um café em breve, nós três, para colocar a consciência em dia. Nesse momento de pandemia, trazendo para essa questão da cultura organizacional, a gente tem aqui o que a gente chama de casa K, né? Porque a gente quer cuidar da nossa casa. Então, vou deixar como forte tema, né, para nós, ou forte reflexão, que é cuidar. A gente tem que cuidar da nossa casa interna, que é aqui, e a nossa casa externa. Nós temos que realizar, ou seja, estamos num momento difícil e temos que realizar, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer acontecer, com o propósito de transformar os nossos clientes, transformar as nossas vidas, que esse é o nosso propósito de Carnes. Então, a nossa Casa K está bem estabelecida em cuidar, realizar e transformar nesse período de pandemia. É isso que eu quero deixar para vocês. Muito bom, excelente. Obrigado a ambos aí e nos vemos em breve no próximo painel. E agora, vinheta para a gente fazer a transição. Vejo vocês daqui a pouco.